Bom dia, pessoal. Não, mais animado, mais animado. De novo, vai. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Obrigado. Eu vou contar um segredinho para vocês. Alguns palestrantes que subiram ao palco, tanto aqui nesse núcleo quanto nos outros, tivemos um pequeno curso de oratória antes de nos prepararmos para dar a palestra. E aí, nesse curso, o professor falou assim pra gente: os 3 primeiros minutos são os mais difíceis. Vocês estão nervosos, né, ansiosos pela palestra. Aí ele falou: depois dos 3 minutos vocês ficam mais tranquilos e aí o negócio flui. Então, vamos só esperar uns 3 minutinhos aí para... Tô brincando. Bom, eu vim aqui para dividir um pouquinho da minha experiência e, na verdade, falar um pouquinho sobre o que eu penso do relacionamento entre o primeiro e o segundo fotógrafo. E esse sou eu. Por incrível que pareça, essa pessoa ajeitadinha aí sou eu. Quem é Rafael Petrocco? Rafael Petrocco é uma pessoa que casou e começou na fotografia depois do casamento. O estúdio que fotografou o meu casamento me convidou para trabalhar com eles para diagramar álbum, né? Para ajudar na divulgação no site, cuidar do site e das publicações no Facebook. Só que um final de semana eles precisaram de alguém para ajudar no casamento, porque não tinha um freelancer, não tinha um segundo fotógrafo para acompanhar aquele evento. E aí me convidaram. Eu fiz um casamento, fiz 2, fiz 3, e assim foi acontecendo. 6 anos depois, a história não mudou muito. Eu continuei trabalhando para um outro estúdio. Para quem conhece, ou já ouviu falar, depois desse primeiro estúdio, fui trabalhar com o Guilherme Righetti. Fiquei 5 anos com ele. E lá, como segundo fotógrafo, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. E já são 5 anos trabalhando praticamente como segundo fotógrafo. Então, alguns recadinhos paroquiais antes da palestra, né? O que vocês vão ver aqui é uma visão diferente sobre esse tema que eu gosto de falar bastante, que é o relacionamento entre o primeiro e o segundo fotógrafo. O segundo recadinho paroquial, para quem assistiu a palestra do Mansano e viu uma fotografia lá no telão, eu peço desculpas, não era para ninguém ver, mas é que hoje eu vou dar várias ajeitadinhas assim, mas não vai chegar tão próximo daquilo que aconteceu lá, tá? Fiquem tranquilos. E o terceiro recadinho paroquial é que, na verdade, a hora que terminar a palestra, que eu vou poder abrir para perguntas, é que vocês aguardem aqui um minutinho, porque eu vou fazer 2 coisas, e aí vocês vão ficar sabendo na hora que a gente terminar. Então não fujam. Ou, se saírem durante a palestra porque não está boa, voltem no final, pelo amor de Deus, porque eu preciso fazer uma foto e falar que tinha bastante gente. Quando a editora me convidou o ano passado para falar sobre esse tema, sobre ser segundo fotógrafo, onde eu falei na Photo Image, eu fiz um comparativo da fotografia com a corrida automobilística. E fiz a comparação primeiro com a corrida de kart. Por quê? Porque a gente ouve muito mimimi de que uma pessoa compra uma câmera e ela já vira fotógrafo. E aí eu tentei buscar alguma referência para entender por que existe tanto essa discussão no nosso meio. Eu gosto de andar de kart, né? E eu acho que se eu tivesse dinheiro eu compraria um. Quando eu compro um kart, eu me torno um piloto, porque eu estou dirigindo um kart. Mas isso não quer dizer que eu vá ser um piloto profissional. E no caso da fotografia é muito parecido. Se eu gosto de fotografia, eu posso comprar uma câmera. Mas isso não quer dizer que eu vou me tornar um fotógrafo profissional. E aí eu fiz essa comparação, a galera meio que entendeu, alguns ainda ficaram aí ficou meio com a cara assim fechada para tentar entender. E aí eu expliquei. Por exemplo, se é uma pessoa, ela compra um kart e ela começa a pilotar, ela tem 2 escolhas.
Ou manter isso como hobby e só andar no final de semana, ou levar isso como carreira. E a gente sabe e conhece a história de muitos profissionais, muitos pilotos, hoje da Fórmula 1, que começaram a correr de kart. A maioria deles começaram num kart. O Danilo Siqueira tem um compadre lá que tem o site que é piloto de kart. Ele deve ganhar mais dinheiro que você, isso é óbvio. Mas aí, nesse caso, que eles fizeram? Eles se dedicaram a isso. E foram crescendo na carreira. Do kart passaram para uma categoria maior, e aí para uma categoria maior, até chegar na Fórmula 1. O que eu quero dizer com essa comparação? Que a fotografia é muito parecido. Às vezes começa como um hobby, aí você se torna um iniciante, aí você se torna um profissional, e você pode chegar ao topo, né? Ser um fotógrafo premiado, ser um fotógrafo conhecido. E aí, quando eu terminei essa comparação, e como eu estava falando sobre o tema de segundo fotógrafo, algumas pessoas falaram que, então, nesse caso, a comparação seria mais ou menos essa. Na Fórmula 1. Onde nós temos o primeiro fotógrafo, lógico, Schumacher, famosão, conhecido, e o segundo fotógrafo, que é o Rubinho Barrichello, está sempre atrás, sempre esquecido, tem que se doar mais que o primeiro, mas tem que se doar para a equipe, não para a fama dele, né? Não para a carreira dele. E apesar de ser uma brincadeira, não deixa de ser verdade. Eles são uma equipe. Eles precisam trabalhar juntos. E se eles estão trabalhando para uma marca, eles têm que representar essa marca, independente da posição que eles tenham que ficar. Foi uma comparação na hora brincando, né, de tirando o sarro que o segundo fotógrafo está sempre atrás, mas é válida. Então eu gosto de usar o automobilismo justamente para exemplificar a fotografia. A gente começa de baixo, vai crescendo, e em algum momento nós temos duas escolhas. Nós temos ou seguir, teoricamente, carreira solo e ter o nosso nome, ter a nossa marca e representá-la, ou acreditar até num lema de vida, num lema de trabalho, e ajudar essa pessoa a realizar os sonhos dela e automaticamente você poder realizar os seus. Mas aí quando eu precisei fazer essa palestra, que eu precisava mudar muita coisa, eu tentei achar um outro comparativo. E eu fiquei pensando muito em o que eu poderia usar como exemplo, o que eu poderia usar como base para mostrar para vocês a importância do trabalho em equipe. E aí, nessa semana que eu estava pensando na palestra, saiu o filme do Deadpool. Né, todo mundo, alguns já conheciam a história. E aí eu encontrei nos super-heróis a comparação para a palestra de hoje, para mostrar para vocês a importância do trabalho em equipe e do relacionamento entre o primeiro e o segundo fotógrafo. E aí eu criei essa hashtag para, teoricamente, exemplificar o que a gente vai falar hoje. Somos todos heróis. Somos todos heróis. E aí você vai me falar, mas o que isso tem a ver? Né? O que nós, fotógrafos, temos a ver, ou o que temos em comum com os super-heróis? Eu busquei 3 palavras que definissem coisas parecidas e que pudessem ser utilizadas por nós no dia a dia. O altruísmo, superpoderes e os vilões. Para mim, essas 3 palavras estão constantemente no nosso dia a dia. E eu acho que, a hora que eu começar a falar um pouquinho sobre isso, vocês vão entender. Quando eu procurei altruísmo na internet, apareceu essa definição. Que eu acho meio comprida, um pouquinho complicada de explicar. Então eu vou tentar resumir aqui para vocês da forma que eu vejo o altruísmo. Quando a gente trabalha com fotografia de casamento, ou fotografia de família, aniversário infantil, enfim, quando a gente trabalha com fotografia social, a gente abre mão de muita coisa.
principalmente de estar com a família nos momentos mais importantes da família. Quantas vezes vocês não tinham um casamento agendado, que vocês teriam que trabalhar, e tinham o aniversário de um tio, do avô, do pai, um dia das mães, um dia das crianças? A gente está deixando de ficar com a família para registrar a felicidade de uma outra família. A gente está deixando de sair com os amigos para registrar a felicidade do casal com os amigos. A gente está deixando de fazer muita coisa pessoal voltado para outra pessoa. Rafael, mas altruísmo não é uma palavra muito forte? Pode ser. Mas se a gente não pensar que isso é muito importante, a gente vai perder toda a noção do relacionamento nosso com a família e a gente perde isso na fotografia porque a gente não consegue registrar. Então, o altruísmo para mim, do super-herói, em comparação ao nosso trabalho, é justamente doar o seu tempo. Quantos heróis em quadrinhos a gente não conhece, que eles não se casam, eles não têm família, justamente para não sofrer com isso, né? Ou não tomar o tempo da pessoa, já que ele nunca vai estar presente. Superpoderes. Ah, Rafael, você está maluco, o fotógrafo não tem superpoder. A gente queria ter, mas não tem. Então vamos lá, eu listei alguns e aí a gente vai tentar comparar com o dia a dia para ver se é verdade ou não. Bom, se a gente for usar o super-homem, nós temos que ser de aço. Quem aqui não reclama de dor nas costas, ficar em pé 12 horas, 15 horas, 20 horas? Nós temos que ser de aço, não podemos ficar doentes, né? Nós temos a responsabilidade de estar lá, então nós temos que ser de aço. Isso é um superpoder. O segundo superpoder, temos que ser invisível. Quem gosta de falar isso aqui é o Robson Kunz. Temos que ser invisível. Quando a gente coloca a câmera na frente, as pessoas não podem enxergar a gente. Temos que pegar os momentos espontâneos e as pessoas não podem posar enquanto a gente está fotografando. Então nós temos que ser invisíveis. Isso é um outro superpoder. Terceiro, para quem é da minha época, Thundercats, né? Os mais novinhos aí não vão lembrar. Visão além do alcance. A gente tem que enxergar além daquilo que está na nossa frente. A gente tem que ver em camadas, né? Agora é a moda, camadas, tem que ver em camadas, contar várias histórias. Então a gente tem que ter uma visão muito além do que o que a gente teria normalmente, do que a gente teria se não fôssemos fotógrafos. Outro superpoder, ou a visão de raio-x do Superman, porque às vezes você está naquela balada, tem um negócio acontecendo lá no fundo, você tem que se enfiar no meio de alguém, tem que atravessar aquela bagunça para poder registrar um negócio lá no fundo, né? A gente tem que ultrapassar as barreiras que estão na nossa frente. Então, também, a visão de raio-x. Para quem assistiu o seriado Heroes, tem o japonesinho lá, o Hiro. É Hiro, né? Hiro Nakamura. Ele parava o tempo. A gente faz isso. Esse superpoder aqui é verdadeiro. Quantas pessoas não pegam as nossas fotos e voltam naquele momento e sentem o que sentiram naquele dia? A gente tem esse poder, né? O momento que a gente consegue parar o tempo através da fotografia. Então, não tem como não comparar o fotógrafo a um super-herói. E o último, nós temos que ser mais ou menos o Flash. Não podemos perder o momento, temos que estar em todos os lugares praticamente ao mesmo tempo, correr para estar naquele lugar, ou de repente ser o homem múltiplo, para quem assistiu Os Impossíveis, o desenho lá que tinha os 3, que ele se multiplicava e a gente tem que estar praticamente registrando tudo ao mesmo tempo. Então, para mim, esses são os principais poderes que um fotógrafo tem. E aí que eu faço a relação com os super-heróis. Os vilões. Esses caras são muito maus. Porém, os vilões não estão aqui. Não é o seu concorrente. Os vilões estão aqui, ó.
na gente. E aí, mais para frente, na palestra, eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses caras, né? Esses caras que estão aqui, ó. Esses são os verdadeiros vilões de toda a história. Bom, já que vocês sabem qual é o caminho da palestra que a gente vai fazer, falando sobre super-heróis, e eu falando de primeiro e segundo fotógrafo, não tem como não falar do Batman e Robin. É a maior dupla dinâmica do mundo dos quadrinhos. Porém, alguns de vocês vão virar para mim e falar assim, tá bom, Rafael, tem um slide lá que você mostrou milhares de super-heróis, e daqueles lá, aqueles montes, só tem um que trabalha em dupla, que é o Batman e Robin. E por que você vai usar eles como exemplo? Na verdade, eu tenho um outro ponto de vista sobre essa questão. Vamos fazer uma interação aqui. Quantos de vocês trabalham com um segundo fotógrafo do sexo oposto? Beleza. Quantos de vocês que têm um segundo fotógrafo de um sexo oposto trabalha com a esposa ou com o esposo? Não é uma dupla dinâmica? Ela pode não ser uma super-heroína, mas ele depende dela. Ele para quem conhece a história do super-homem, ele é um alienígena. Ele, apesar de ser criado como humano, chega em algum momento que ele sabe que ele tem algo mais. E quem coloca ele no lugar, quem mostra para ele como nós humanos podemos ser, é ela. Ela não precisa ser uma super-heroína para ser uma dupla dinâmica com ele. Muitos de vocês trabalham com as esposas. E alguns, a esposa não fotografa. Ela não precisa ser uma super-heroína. A sua esposa não precisa ser fotógrafa. Ela te ajuda em outras coisas. A minha me ajuda pagando as contas quando não tem casamento. Ainda bem que ela trabalha numa empresa. Mas, enfim, existe essa relação. E quando a gente fala de dupla dinâmica, nós não estamos falando só sobre o Batman e o Robin. Existem outras pessoas que podem formar duplas com a gente, sendo fotógrafos ou não, acompanhando a gente ou não nos casamentos no final de semana. Voltando só à historinha do Batman, antes do Robin ser parceiro do Batman, ele tinha um outro parceiro, que praticamente ele passa impercebível. Mas se você analisar a história, ele é super importante para a história do Batman, que é o mordomo. Aquele cara é mentor do Batman. É ele quem mostra que a vida não é tão ruim e que a cidade não é tão péssima, mesmo ele tendo um acontecimento trágico na vida dele. Então a dupla está em qualquer lugar. O que tem isso a ver com a palestra? Na verdade, eu quero mostrar para vocês que até mesmo os super-heróis precisam de ajuda. Eles não são invencíveis, eles não sabem de tudo, não são mestres. Tá aí a história em quadrinho para mostrar isso para a gente. Todos os super-heróis começaram com histórias únicas. Mas hoje, todos os ciclos de quadrinhos falam de pessoas que se ajudam, né? Temos lá, sei lá, o Wolverine sempre foi sozinho, depois entrou pro X-Men. O Super-Homem sempre foi sozinho, o Batman sempre foi sozinho, mas depois veio a Liga da Justiça. Os Vingadores, a mesma coisa, cada super-herói era individual e depois se tornaram os Vingadores. Por que que a gente, réis humanos, né, sem poderes, não podemos montar uma equipe? Por que que nós temos que ser individualistas? Esses caras têm superpoderes, eles podem sobreviver sozinhos, às vezes não precisam nem fazer o que eles fazem, mas eles se uniram para um bem maior. E a gente tem que lembrar que o nosso bem maior é a fotografia. Seja para o casal que a gente vai entregar, seja por isso aqui. Quanto mais vocês se unirem, vierem em congressos, vocês vão oferecer melhores materiais para os seus clientes, e a fotografia vai crescer.
e automaticamente a gente cresce junto. Então vamos falar um pouquinho do Batman e do Robin. Esse é o Batman. Tchá! Quem que é o Batman na nossa história hoje? É o primeiro fotógrafo. Ele é o Batman. Por enquanto, mas ele é o Batman. Ele é o primeiro fotógrafo. Ele é a marca. Não tem como não falar que o Batman é a marca. Quando ele é o primeiro fotógrafo é o nome da empresa. Ele é a marca da empresa, ele é o estilo da empresa. A fotografia tem que ser baseada no trabalho dele. Ele é o Batman. Ele é o responsável. Já ouvi muitos relatos de pessoas que falam, o cara tem uma empresa, vende o casamento e pega 2 pessoas e manda para lá. Esse cara não é o Batman. Quando ele é o Batman, ele faz questão de que a solução, os problemas, o resultado, tenha a cara dele, tenha ele. Ele é a marca, ele é o responsável. Seriedade com o que faz. O Batman não brinca em serviço. Quem conhece a história, quem assistiu os filmes mais recentes, sabe. Ele não brinca em serviço. Quando ele tomou uma decisão, ele foi e resolveu. Para quem assistiu a versão nova do Batman, essa última trilogia, em que tem um episódio, o filme que é o Bane, que ele está preso com o Bane no coiso, quantas vezes ele não tentou sair lá da cadeia lá? Foi uma vez, não deu certo, foi 2, não deu certo, foi na terceira, não deu certo, na quarta ele foi lá e conseguiu. Então ele tem que fazer com seriedade. E quando eu falo fazer com seriedade, não é chegar emburrado, com a sobrancelha cerrada e não sorrir para ninguém. Uma coisa é seriedade, a outra coisa é bom humor. Então a gente consegue equilibrar isso. Então você fazendo porque gosta, fazendo com humor, né, sorrindo e tal, você não deixa de fazer com seriedade. Fazer com seriedade é honrar seus compromissos. E ele é o Batman. Bom, aí a vantagem do Batman. Ele tem um ajudante. Né? Ele sempre tem alguém que ajuda. Se não é o Robin, é o comissário da polícia, é o mordomo, alguém aparece para ajudar ele. Mas, como ele é responsável da empresa e é necessário que ele tenha alguém que acompanhe, ele sempre tem um ajudante. Hoje a gente pode falar até que o assistente, o cara que segura a luz, é o ajudante do Batman. Né? Além do segundo fotógrafo que está ali para registrar todos os momentos. E aí a parte mais legal de ser o Batman. Ele que tem todos os brinquedinhos novos. A melhor lente, o assistente com flash, né? A melhor câmera, ele que tem o Spider Hoster, que tira 500 fotos ao mesmo tempo, ou coisa. E o segundo fotógrafo lá, se ferrando, tirando foto de mês em mês. Não? Ninguém sofre com isso, né? Esse é o Batman. Ele é a empresa, e quando a gente fala de um trabalho em dupla, alguém tem que ser responsável. É igual aquela história de cachorro de 2 donos morre de fome. Então, se o cara é dono da empresa, mas ele não está nem aí, alguma coisa está de errado e pode acontecer alguma coisa de errado. Então, é importante que ele seja o responsável e trabalhe com seriedade. Aí vamos falar do segundo personagem. Esse é o segundo personagem. O Robin. Quem é o Robin na história? Ficou fácil. É o segundo fotógrafo. Né? É o cara que vai ajudar o primeiro a combater o crime, a fazer o casamento, a fotografar o aniversário infantil, enfim, segurar o flash. O segundo fotógrafo também tem que fazer isso. Acho legal, vale a pena. Bom, ele é o irresponsável da história. Quem conhece a história do Batman e Robin sabe que o Robin não segue muito as regras. E às vezes nós, segundo os fotógrafos, não podemos seguir as regras. Não é porque você é um segundo fotógrafo que você não pode ser criativo. Não é porque você é um segundo fotógrafo que você não pode fazer um ensaio. Não é porque você é o segundo fotógrafo que você vai deixar de fazer algumas coisas que o primeiro fotógrafo faz.
Na verdade, você é um aprendiz do primeiro fotógrafo. E aí é importante que o Batman também ensine e que divida um pouco das suas responsabilidades. Terceira característica do nosso personagem, ele faz parte da marca. Ninguém conhece o Robin só por ser o Robin. Todo mundo conhece o Robin porque existe um logotipo escrito Batman e Robin. Ele faz parte da marca. E aí eu dou um puxão de orelha nos primeiros fotógrafos. Batmans. Reconheçam que você tem uma equipe. Reconheçam que vocês têm um Robin. Se até o Batman tem no logotipo dele lá, tem na história dele, Batman e Robin, por que que você tem que esconder o segundo fotógrafo? Por que que esse cara não pode aparecer? É importante que, não que no logotipo do cara tenha que ter o sobrenome, ou o nome, sobrenome do segundo fotógrafo, mas é importante que o primeiro fotógrafo reconheça o trabalho dele, sabe da importância. Ontem alguém brincando com o tema da palestra falou, o primeiro fotógrafo monta um layout do álbum para noiva de sugestão e não usa nenhuma foto minha. Porra, pagou o cara para quê então, né? Não, põe as fotos do cara, reconheça, é um conjunto, é um trabalho em equipe. Pau para toda a obra. É para isso que o Robin serve. Ele é o cara que vai fazer aquilo que o Batman não pode. Eu brinquei aqui da fotografia de mesa em mesa. Quem é segundo fotógrafo aqui? Levanta a mão. Agora levanta a mão quem gosta de ir em mesa fotografar. Para ser sincero, de ir de mesa em mesa e pedir para as pessoas levantar e tirar foto, eu também não gosto. Mas eu gosto de acompanhar a noiva de mesa em mesa. E vou dar um motivo bem simples. E que agora eu vou me ferrar porque as pessoas vão sacanear comigo o dia que elas me chamarem. Eu gosto de ir de mesa em mesa com a noiva porque é o momento do casamento que eu não preciso fazer nada e ainda tenho de prova a noiva que eu estava acompanhando ela. Porque ela não para tirar fotos. Então eu vou acompanhando. Se ela parar e pedir, eu faço. Se não, eu estou lá, sossegado. E o primeiro fotógrafo está na pista, tomando cotovelada. Está lá. E eu estou acompanhando a noiva. É ela quem manda no casamento. Eu adoro fazer isso. Porque eu fico tranquilo, descanso, tomo água. Aí só dou um tapinha no ombro dela e falo, se precisar de alguma coisa, estou aqui. E faço isso várias vezes para ela lembrar que eu estava ali. Só isso. Então, o segundo fotógrafo, ele tem que entender que tem algumas coisas que ele vai ter que fazer. Mas é um compromisso com o trabalho. O Robin faz as coisas justamente no que o Batman não pode fazer. Ele não tem como estar presente em todos os momentos. E aí é ele quem vai lá e faz. Outra característica do segundo fotógrafo, ele acha que ele é independente. Ele deve ser independente. Mas ele é um independente que depende. Ele depende do que o primeiro fotógrafo estabeleceu. Existe uma estrutura, existe um roteiro, existem coisas que devem funcionar daquele jeito. E aí, independentemente de se o primeiro fotógrafo falou para ele fazer ou não, ele pode fazer. Eu estava conversando com uma galera, uma das coisas que eu não mais gosto, mas uma das coisas que eu faço é, por exemplo, padrinhos, a hora que vai fotografar os padrinhos. Algumas pessoas me chamam para ser segundo fotógrafo, e na hora dos padrinhos, eu nem pergunto se ela quer que eu fotografe ou se ela vai fotografar. Eu já chego, ponho um LED num canto, ponho um LED no outro, empurro o cinegrafista porque eu quero ficar no meio, e paro. Eu vou fazer os padrinhos. É uma decisão minha. Eu sou independente, eu posso escolher fazer, mas é um roteiro. Aquelas fotos têm que ser feitas. Se sou eu ou o primeiro fotógrafo tem que fazer, é uma outra história. Mas eu tomei uma decisão independente de fazer. Então, o segundo fotógrafo tem que ter essa característica. Seja proativo. Não fique esperando o primeiro fotógrafo falar para você o que você tem que fazer. E aí, é o problema de não ser Batman. É o que sobra. Que lente você tem lá? Uma 24-70. Mas eu vou trabalhar com 2 câmeras? Não, você vai trabalhar com uma.
Mais ou menos, é o que tem. Meu Flash, funciona de vez em quando, né? E assistente? O dia que você chegar onde eu tô, você tem assistente. Mas, enfim, é a vida. O Batman tem dinheiro, o Robin não. E aí, para mim, a parte mais importante dessa palestra, os vilões. Eu falei para vocês que os vilões não estão aqui. Os vilões estão aqui. Quando eu falo aqui, muita gente, quando eu falo em vilão, as pessoas falam assim, são meus concorrentes. Aquele cara é meu inimigo, né? Vou vestir de Batman, vou pegar ele na rua à noite e socar a cara dele. Não, esse cara não é concorrente. Esse cara é o cara do time de heróis. São vocês que vão fazer a fotografia crescer. Os vilões estão aqui, ó. E para mim, o maior vilão é esse cara aqui, ó. Quem assistiu a palestra da Maíra, foi a primeira palavra que apareceu no slide foda-se, né? O slide foda-se dela foi a primeira palavra. E eu concordo. Esse é o maior problema hoje da fotografia de casamento. Todo mundo quer ser o Batman. Eu acho engraçado porque, por exemplo, na Fórmula 1, que foi o exemplo que eu usei da outra vez, você não vê uma equipe de Fórmula 1 correndo com um carro. Quando os caras ganham, sei lá, o Schumacher ganha um prêmio, e aí existe o prêmio da equipe, né? Existe a premiação das marcas. E como é que é a pontuação das marcas na Fórmula 1? É a soma da pontuação do primeiro piloto com a do segundo piloto. E a marca que tem mais pontos com o primeiro e com o segundo ganha o prêmio mundial lá, não sei qual que é o nome, das construtoras lá da empresa que faz o carro. E por que nós temos que pensar só em nós? Por que eu tenho que ser só o Batman e só receber elogios ou críticas, enfim, tudo? Batman, Batman, Batman. O Batman também erra, o Robin também acerta. Então, as coisas só vão funcionar quando a gente entender que existem funções, existem opções. O ego é o que mais atrapalha. Porque se todo mundo for primeiro fotógrafo, a partir de hoje, você só vai fazer casamento sozinho. E aí, se você tiver uma dor nas costas durante o casamento, você vai ter que se virar. Se seu equipamento parar de funcionar, você vai ter que se virar. E eu quero ver alguém se virar sozinho hoje no casamento. Tirando o Frank, que é o rei das trevas, lá, luz e sombras e tal, ele é o Batman. Né? Ele falou que é o não sei o que das sombras, ele é o Batman, então. Mas, cara, imagina se o Frank está num casamento e acontece alguma coisa com ele. E ele não tem alguém para ajudar. Né? Então é importante. Vamos pensar até pelo dia a dia do casamento, pelo que acontece no dia a dia. Quando você quer parar de fotografar para jantar, quem que você larga na pista? Se não tiver ninguém, você fica naquele... Nem para sair para jantar no casamento dá para ir comer, né? Então é preciso que a gente aprenda que tem 2 postos de trabalho ali. Né? Existem 2 postos para ser preenchidos e que um deles é o segundo fotógrafo, e isso não desmerece ninguém. Aí tem um vilão que é pro Batman. Esse vilão é só do Batman. Medo da superação. Qual é o medo da superação? É de que o cara fala assim, eu não vou valorizar o meu segundo fotógrafo porque amanhã ele sai daqui e vai fotografar sozinho. Alguém consegue me explicar a lógica disso? Quem aqui nasceu sabendo fotografar? Mesmo aqueles que são fotógrafos, gerações de família, um dia você trabalhou para o seu pai. E hoje você pode ser mais que seu pai. Aí você não quer que ninguém seja mais que você? Qual que é a lógica? Então quer dizer que se você tiver um filho e você quiser que ele seja fotógrafo, você não vai ensinar ele porque ele pode te superar? É estranho, né? E por que você não dá oportunidade para uma outra pessoa? Então esse é um vilão do Batman. E aí o outro vilão, que é o vilão do Robin, é o vilão da estagnação. O cara tem medo de ser segundo fotógrafo, porque ele acha que ele nunca vai chegar ao lugar do Batman. Cara,
desculpa, se você faz um trabalho com seriedade, com responsabilidade, com comprometimento, com ética e com bom humor, isso aqui some. Não é mais um bicho-papão. E aí, se até o final da palestra eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu posso dar várias histórias que mostram que realmente isso aqui é daqui, ó. É daqui. Mais dois vilões aí, ó. Fama, e o que eu quero explicar aqui, fama não é sucesso. Fama é Big Brother. Cara, todo mundo sabe quem que é, mas você olha a pessoa e fala, essa pessoa é famosa, mas não tem conteúdo. Quantos Big Brothers aqui ganharam Big Brother sumiram? E aquilo era fama. Saíram, foram conhecidos e sumiram. A gente tem que buscar o sucesso. Sucesso é resultado. É o que a gente vai deixar para depois. O que é sucesso para as pessoas? Não sei. Sucesso para mim é, por exemplo, eu ter pessoas que ganham prêmios, são fotógrafos super premiados e estão aqui na plateia. Isso para mim é sucesso, porque esses caras estão me assistindo. Sucesso é eu receber um e-mail da cliente que nem era minha, era um cliente do fotógrafo que eu acompanhei, e ela falar assim, Rafa, obrigado por você ter ido no meu casamento. Cara, você sabe a importância de receber um e-mail de uma cliente que não é sua, que fez questão de te mandar um e-mail falando que foi importante você, o segundo fotógrafo, estar no casamento dela? Isso é sucesso, não é fama. Então a gente precisa entender que esse é um outro vilão que está muito... Ele é parceiro, ele é a dupla dinâmica do ego. E isso atrapalha muito, 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 muito o nosso trabalho. E aí, mais um vilãozinho, desvalorização da equipe. É meio que o resumão de tudo. Para que você vai esconder o Robin? Por que ele não pode te acompanhar, não pode crescer junto? Por que ele não pode fazer parte da história em quadrinhos? Por que ele não pode aparecer na capa da revista, do quadrinhos lá? Se alguém me der um motivo muito importante, que seja um argumento foda, eu arranco esse slide. Eu nunca vi nenhum fotógrafo que valoriza a sua equipe ter problema. Nunca vi. Ao contrário, o trabalho dele só cresce, porque a confiança aumenta, ele dá mais responsabilidade e o negócio vai para frente. Então, é outro vilão que a gente precisa eliminar das histórias. Acabar. Pegar toda aquela equipe de super-herói lá e pá, detonar o cara. E aí, entra também um pouquinho nessa questão da desconfiança, que é o cara achar que o segundo fotógrafo vai passar o pé nele. Eu vou dar um exemplo pessoal e que eu acho que às vezes as pessoas não calculam. O Guilherme Righetti, lá em Campinas, atende o público A, né? Que são pessoas com poder aquisitivo muito grande. E eu fotografo com ele, para esse público. Se ele agisse com desconfiança, ele ia me desvalorizar, eu ia puto da vida do casamento, ia fazer um trabalho mais ou menos, e o negócio não ia andar como deveria andar. E aí algumas pessoas falam assim, mas se eu valorizar esse cara, eu der trela e tal, esse cara vai, a hora que ele vai sair daqui, ele vai roubar meus clientes. Mentira! Porque o meu público não é um público de classe A. Eu não quero atender esse público. Eu não quero bancar esse cacife para atender esse público. Eu quero um público mais tranquilo, um público classe C, B, que valoriza um pouquinho mais o valor da fotografia, eu posso estar mais próximos, e eu vivo o que eles vivem. O público de classe A faz algumas escolhas que eu não acredito. Então eu não quero atender eles. Eu trabalho com seriedade, faço o meu trabalho como tem que ser feito, mas eu não sou concorrente do meu primeiro fotógrafo. Porque eu não atendo esse público e não busco esse público. E quando eu publico algumas fotos, eu mostro justamente o que eu quero para o meu casamento. Enquanto o Guilherme, o Righetti, publica fotos que mostram beleza, estética, um pouco do clássico, eu quero mostrar pessoas sorrindo,
dançando, que não tem nada a ver com o público dele. Então não precisa desconfiar, porque a hora que eu sair para fazer o meu casamento, não é o público dele, eu não estou disputando o mercado com ele. Então esquece esse negócio da desconfiança. Esquece. E aí, a gente vai para o último vilão. E aí acho que agora esse vilão está por aí, está fora da gente. E muitos de vocês vão concordar, eu acredito que sim. Esse é o último vilão do Dupla de Fotógrafos. É só uma brincadeira, se tiver alguém que é casado com um cerimonialista aí, desculpa aí, tá? Ou é DJ também, para complementar a renda, não, esquece. Esse é um vilãozinho que a gente, às vezes, chuta a tomada e tal, e desliga. Vamos lá, então. E como é que a gente faz para combater esses vilões? Né? Como é que a gente faz para lutar contra esses caras que querem atrapalhar o nosso dia a dia? Fácil. Nos unimos e usamos os nossos superpoderes. É ou não é? Você aí, quem está rindo, eu já sei que nasceu pelo menos em 1980, tá? Tô sabendo aí. E quais são os nossos superpoderes? Bom senso. Para mim, 80% dos problemas na fotografia se resolveriam com isso. Né? Basta ter bom senso. Se a gente pensar no começo da carreira e falar assim, meu, o que poderia ter me ajudado a ser um bom fotógrafo hoje? Sei lá, alguém tivesse me dado a oportunidade. Então dê a oportunidade para outra pessoa. É o bom senso. Se eu queria que fizessem para mim, eu posso fazer para ele. Posso publicar uma foto? Pode. Eu quero que você um dia seja um fotógrafo foda. Então publique. É bom senso. Para que eu vou ficar de mimimi? Outro superpoder é esse aí, ó. Ética e honestidade. Eu ouço muito sobre essa questão. Eu vou dar um exemplo e eu espero que as pessoas gostem e apliquem. Mesmo quando eu trabalhava no estúdio lá do Guilherme, eu recebia e-mails de noivas que mandavam um e-mail para ele, fazendo cotação. Ele passava o valor e ela me mandava um e-mail assim, Rafael, eu vi que você trabalha para o Guilherme, eu fiz uma cotação com ele, achei muito caro e eu gostaria de saber quanto você cobra. É lógico que eu enchi o peito. Né? Poxa, eu posso cobrar o que ele cobra, porque ela está cotando comigo, teoricamente. Mas a primeira coisa que eu fazia era ir nele e falar, Guilherme, eu recebi um e-mail da noiva tal, fez uma cotação com você, ou fez uma cotação aqui com o estúdio, ela achou o preço muito caro. O que eu faço? Posso mandar o meu valor? Posso mandar a minha proposta? E na maioria das vezes ele falava, pode. E se eu fechasse, ele falava, você vai precisar de algum equipamento para usar? E me emprestava o equipamento. E eu tinha uma outra relação. Se por acaso eu recebesse o e-mail de alguma outra cliente me pedindo uma data, e eu sabia que nessa data já teria um casamento pelo estúdio, e que ele precisaria de mim, eu respondia para ela que não tinha disponibilidade. Porque eu já tinha um compromisso de fotografar o evento com ele no final de semana. Eu não passava o preço, falava, olha, infelizmente nessa data eu não posso. Ética, honestidade. A desconfiança, o vilão da desconfiança, aparece por conta da falta desse superpoder. Respeito. Isso é importantíssimo em todos os lugares. Seja com o primeiro fotógrafo, seja com fornecedor, decoração, buffet, cerimonial. A gente pode querer matar o cerimonial com o nosso raio-x e, enfim, todos os superpoderes lá. Mas respeite. Ela também tem um trabalho dela e tem a importância dela no trabalho. E isso não é só para o primeiro fotógrafo, é para o segundo e é para o assistente. Reciprocidade. Por que está aparecendo sempre dois ao mesmo tempo? Mas tudo bem. Reciprocidade e compromisso. Eu não preciso falar mais nada. Se você quer bem as pessoas, faça o bem. Se você quer que elas sejam educadas, sejam educadas. Se você quer que elas sirvam o jantar para você, não precisa servir o jantar. Sejam educadas, que elas servem o jantar. E compromisso.
Aí parte também do primeiro e do segundo fotógrafo de um compromisso um com o outro. É importante que o segundo fotógrafo entenda a importância do evento e seja comprometido com ele e com o primeiro fotógrafo. E é importante que o primeiro fotógrafo entenda da importância do segundo fotógrafo e seja comprometido com ele. Coragem, arrisquem. Você é segundo fotógrafo, você tem a capacidade de fazer. Você não está ao lado do Batman à toa. Quantas pessoas, quantos Robins existe? Ele só põe um por vez. Porque é o cara que vai ajudar ele, tem coragem suficiente para acompanhar ele. E isso a gente tem que levar para a fotografia. Quando você escolhe uma pessoa, essa pessoa tem que dar conta do recado, mas ela tem que ter coragem para assumir a responsabilidade e ir atrás fazer o que tem que ser feito. E bom humor. Bom, talvez os meus superpoderes, o único que funciona é esse aqui. Por incrível que pareça, eu brinco muito durante o casamento e brinco a todo momento. Mas é um brincar com seriedade. Eu faço brincadeira, faço piadinha, mas eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu tenho compromisso com o casamento. E isso aqui é super importante. E talvez eu colocaria mais para cima aqui, como sendo um dos itens mais importantes. Um dos superpoderes mais importantes. E aí, sempre me perguntam, se eu for o Robin, vou ser sempre o Robin? Quem conhece esse cara aqui, levanta a mão. Vocês não leem história em quadrinho, pelo visto, né? Esse cara aqui, depois vocês podem procurar na internet, chama Asa Noturna. Ah, mas quem que é o Asa Noturna? Quando fizerem um filme dele, vocês vão entender. Esse cara aqui, o Asa Noturna, é o Robin. Procurem na internet. O Asa Noturna é o Robin. Ah, mas por que agora ele chama Asa Noturna? Porque ele chegou a um nível em que o Batman falou, cara, você não é mais meu ajudante. Agora você é um herói. Você tem a sua marca, você tem as suas responsabilidades, você tem que fazer por você agora. E aí, ele virou um herói. Ele é o Asa Noturna. Qualquer dia vamos fazer um filme dele. Se já fizeram do Homem-Formiga, vamos fazer dele com certeza. Esse é o segundo fotógrafo. Ah, mas eu vou ser sempre segundo fotógrafo? Não. O dia que você tiver um estilo, uma identidade, um compromisso, as coisas acontecem naturalmente e você se torna um super-herói. Você tem uma marca, você tem algo que represente você, você tem a sua índole, você tem o seu compromisso e as coisas vão acontecer. Um dia, talvez, esse cara faça parte de uma liga ou ele tenha um ajudante, mas agora ele é uma nova marca. Ele é o Asa Noturna, não é mais o Robin. E esse é o segundo fotógrafo. E aí, qual que é a moral da história? Pra gente estar quase terminando aqui. É que eu não manjo nada de história em quadrinho, pode ser tudo mentira que eu falei aqui. Tô brincando. É mais ou menos. Eu chutei algumas coisas. Eu vou, antes de terminar, eu vou passar um slide com algumas fotos de alguns trabalhos. Não são as melhores. Tem algumas premiadas no meio, e eu queria falar sobre isso. A parte do ego é justamente essa questão de premiação, né? As pessoas falam, fotógrafos premiados, e a gente busca muito isso. Os segundos fotógrafos também podem ser premiados. E é importante que você, primeiro fotógrafo, deixe o cara participar. Porque isso dá motivação. Isso incentiva o cara a melhorar cada vez mais. E qual fotógrafo não quer ter um álbum com 2 fotos premiadas? A dele e a do segundo fotógrafo. Quem não quer? Então eu vou passar um slidezinho aqui rapidinho para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, já que eu não mostrei nada por enquanto. E aí depois a gente volta para terminar a palestra. Silêncio, por favor.
Isso aí tudo foi feito como segundo fotógrafo. Eu estava lá e fiz. Por que não arriscar? E por que não acreditar no seu segundo fotógrafo? Quem assistiu a palestra do Mansano ontem? Levanta a mão. Caralho. Só para avisar vocês que todas as fotos que ele mostrou é da Jéssica, tá? E muitas fotos lá que ele mostrou são dela. Ela é a segunda fotógrafa dele. E ela tem mais prêmios do que ele. Por incrível que pareça. Por que não acreditar no seu segundo fotógrafo? Por que não dar liberdade para ele fazer o que ele tem que fazer? Eu queria que vocês olhassem um pouquinho esse slide. Qual a diferença desse slide para o resto? Ninguém? Ninguém? Não. Não tem a palavra escrito super-heróis. Está escrito só heróis. E alguém sabe a diferença de super-heróis e heróis? Quer falar? Quase. Nós não temos superpoderes? Quase. A diferença é que nós fazemos algumas coisas que nem os super-heróis conseguem fazer. A gente se supera. Eles não, eles têm medo de errar, é diferente. A diferença é essa. O super-herói tem um poder, ele é alguém acima das pessoas. E eles têm a preocupação de não errar, não julgar errado e fazer errado. Nós somos o contrário. Nós erramos. Mas nós temos que nos superar, mostrar que somos alguma coisa a mais. E aí, quando eu fiz essa palestra, eu comecei a pensar em quem são meus heróis. Meu primeiro herói é esse cara aí. Meu avô, minha avó, eles são super-heróis. Eles atravessaram um oceano com 8 filhos e uma cunhada, para um país que eles não sabiam o que tinha, o que eles poderiam fazer. Eles são heróis. 8 filhos. Construíram uma vida, construíram uma família e construíram uma história. E aí eles me ensinaram o que é coragem. E toda vez que eu acho que eu estou em alguma dificuldade, eu lembro deles. Dificuldade foi o que eles passaram, não o que eu estou passando. Quando eu reclamo que uma foto não deu certo ou que uma cerimonialista me atrapalha, eu sei que eu posso fazer de novo. Eles não tinham a chance de fazer de novo. Eles não poderiam voltar para lá e falar, olha, erramos de ir para lá, vamos voltar para casa. Eles não tinham essa chance. E aí eles me ensinaram o que é coragem. O meu segundo herói é esse cara, meu pai. Ele e minha mãe se separaram e ele cuidou de 3 crianças. Eu tinha uns 8 anos quando os meus pais se separaram. Ele assumiu a bronca, assumiu a responsabilidade e me ensinou o que é força. Porque eu já sei o que ele passou, sei o que ele passa, mas mesmo assim ele tenta me dar tudo o que ele pode me dar. E ele me ensinou o que é força. A próxima pessoa não é um super-herói, é uma super-heroína. Essa é minha esposa. Ela odeia essa foto, se ela ver esse vídeo ela vai me matar. Ela não é fotógrafa, ela não entende o que é uma pessoa criativa, e há 13 anos ela está comigo. Ela me aguenta, ela me suporta. E aí eu vou dar um spoiler para vocês, que é básico aqui em filmes de história em quadrinhos e tal. O spoiler é que agora ela está grávida. E ela me ensinou o que é amor. Porque independente do que ela gosta ou não, se ela acredita ou não, se ela faz ou não, ela acredita que eu posso fazer. Ela acredita que eu vou conseguir. Independente do que eu faça. E mesmo que eu erre, ela está lá. Mesmo quando eu mando os boletos para pagar do condomínio, ela está lá. Ela reclama que ela tem que pagar. Que ela queria gastar e comprar roupa para ela e tal. Mas ela está lá. E ela me mostrou o que é amor.
E aí, de tudo isso que a gente falou, comprometimento, dupla dinâmica, equipe, tal. Eu tinha que prestar essa homenagem e falar desse cara. Eu tô aqui hoje por causa desse cara, do meu Batman. Ele foi o cara que, em um making off, me largou lá e falou, ó, você vai fazer o making off agora. Como assim? Eu, tipo, não sei, o que eu faço? Ele falou, cara, vai lá e fotografa. Ele me ensinou o que é confiança. Eu tenho que ter confiança no meu trabalho, tenho que ter confiança na minha equipe. E eu não podia deixar de falar dele. Ele não foi meu primeiro chefe, não foi meu primeiro mentor, mas esse cara me ensinou. Eu comecei a trabalhar para ele porque o estúdio que eu trabalhava estava em condições financeiras meio ruins e ia me mandar embora. E eu tinha feito o workshop dele, eu bati na porta lá e falei, cara, ó, então vão me mandar embora, se você souber de alguma coisa. Ele falou assim, olha, eu ia contratar um estagiário semana que vem, mas como você já sabe diagramar, já está fotografando um pouco, eu prefiro gastar um pouco mais para ter uma pessoa que já saiba fazer do que ensinar uma outra. E aí esse cara abriu as portas. Eu estou aqui hoje porque ele acreditou em mim. Porque quando tinha o Ed em Brasil, ele me liberava uma semana para ir. Quando tinha workshop, ele me liberava uma semana para eu ir no workshop. Porque ele acreditava em mim, tinha confiança em mim e sabia que se eu crescesse, a empresa dele crescia. Muita gente hoje, ele não, infelizmente ele não está com a gente, mas tinha casamento que ele não precisava ir. Porque as cerimoniais me conheciam e sabiam a capacidade que eu tinha para fazer as coisas. Tem uma cerimonial em Campinas que brinca ainda. Fala assim, eu prefiro a segunda equipe do Riguete do que a primeira. Porque sou eu e a esposa dele quem faz. Ela falou, eu prefiro o Rafa e a Mauriane do que ele. Numa brincadeira. Mas é uma brincadeira que mostra a confiança das pessoas no nosso trabalho. Então eu não podia deixar de citá-lo e lembrá-los você que é importante a confiança na sua equipe e no seu segundo fotógrafo. E eu espero que vocês levem isso daqui. Antes de vocês irem embora, eu vou falar uma coisa e depois eu gostaria que vocês ficassem aqui, depois se juntassem alguma coisa para fazer uma foto. Eu queria ter uma foto com vocês. Senta todo mundo, por favor. Deixa eu só fazer uma... Quem é segundo fotógrafo? Segundo. Fiquem com a mão levantada. Eu vou começar a falar algumas coisas. Se não fizer parte disso, vocês abaixam. Quem faz aniversário em maio? 1, 2, 3. Quem faz... Vamos fazer o seguinte, quem faz o aniversário nos primeiros dias de maio? Que dia? 7. Tem alguém que faz antes do 7? 5. Ó, eu vou pedir o RG, hein? Não adianta roubar, não. 4. Tem 2 dia 4? Que hora que vocês nasceram? Vem cá, vem as duas que faz no dia 4, vamos tirar para o ímpar. Vamos ver quem tem um superpoder de adivinhar qual que o outro dedo vai aparecer lá. Ó, no para o ímpar, hein? Vocês preferem que eu fale o que é antes para tirar o para o ímpar, para vocês ir com garra? Ou vocês querem tirar e depois descobrir para não ficar tão decepcionado? Vai, tira para o ímpar, quero ver. Ela ganhou. Sobe aqui. Ontem, antes de que eu estava pensando na palestra, eu cheguei para o pessoal da Indimagem e falei assim, quando eu comecei como segundo fotógrafo, a minha maior dificuldade foi ter um portfólio. Eu não tinha um portfólio. E só tenho um portfólio hoje porque eu ganhei deles no Edin Prime. Para todos os congressistas, eles deram um álbum. E aí
eu falei, porra, hoje eu tenho um portfólio porque eles me deram um portfólio. Então, estou te dando um voucher da Indimagem de R$400 para você fazer o seu portfólio. E tem que ser com as suas fotos, só as suas fotos, para você poder mostrar e acompanhar o seu trabalho. Depois você vai lá e acerta com eles bonitinho. Parabéns. Agora, galera, eu vou fazer 2 fotos. O cara, você vai tirar foto para mim? Você vai me mandar depois, fotógrafo? Vai mandar? Hã? Não entendi. Tá, não, mas depois você me manda. Se não mandar, eu falo mal de você no programa. Então, galera, junta aqui, ó, muvuca aqui no meio e tal. E pá. Vai lá, vai lá.